Fala, nação vascaína, e aí, tudo bem com vocês? É vascaíno? Já se inscreve no botãozinho vermelho, é do Vasco aqui, gente. Vamos falar sobre a situação do Vasco que se encontra no rebaixamento. E assim, eu vou dar minha opinião, quero saber de vocês em relação ao próximo jogo que vai ter agora, ok? Já, ó, se inscreve aí e comenta aqui também a sua opinião abaixo. Obviamente que nesse vídeo eu não vou falar mal do Vasco, tá, gente? Porque, ó, o Vasco jogou muito bem. Defensivamente, Pedro, cara, o treinador do Vasco está de parabéns aí. Conseguiu organizar esse time de uma forma assim, principalmente na defesa, tá? Vou falar na defesa. De uma forma incrível, cara. É até estranho a gente ver o Vasco não sofrer gol. E ó que pegou um adversário que em casa tinha feito gol em todas as partidas, pessoal. O Bahia. O Bahia que é, de fato, um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. E hoje, para você ter ideia, deixa eu pegar aqui a anotação que eu fiz. Nesse jogo, gente, o Bahia só finalizou uma vez no gol, cara. 2 vezes no gol apenas, tá? O Vasco teve mais finalização, o Vasco criou mais, ok? A questão de chances, claro, o Vasco teve mais escanteio. Resumindo, o Vasco foi melhor que o Bahia jogando na casa do Bahia. E aí você vê como o trabalho do treinador que tá tão legal assim defensivamente falando, que o Vasco não sofreu em bola aérea, que era um sofrimento nosso, o cara conseguiu organizar, tá? E ainda mais com Gente, falar a verdade, eu não sei o que vai acontecer nesse meio de campo, tá? Porque Jair tá jogando bola, Thiago Mendes tá jogando bola, e aí nós temos agora o Facundes, né? Que tá chegando agora. Você acha que ele vai ser titular, gente? Porque, rapaz, essa dupla de volante, Jair e Thiago Mendes, tá jogando fino do fino, né? Então, enfim, pessoal. A situação do Vasco é essa. Estamos aqui no 18º colocado. Hoje merecíamos ganhar. O que mais me pega, cara, é que o Vasco tinha um ataque que produzia, agora é diferente. O Vasco não sofre muito defensivamente, mas a gente deixa a desejar muitas vezes no ataque. E é o que aconteceu hoje aqui novamente. O primeiro tempo começou muito bem, né? O Vasco foi pra cima. Aliás, o Vasco conseguiu dominar ali o meio de campo, criou algumas oportunidades. O Brenner se machucou logo ali no primeiro tempo. Gente, obviamente os caras cansados, tá? Muito cansado. E o que eu quero resumir logo aqui para dizer para vocês, antes de a gente falar um pouco do jogo, Sul-Americana, gente, terça-feira e quarta-feira, tem que ir com misto, galera. Tem que ir com misto. Por que, Eduardo? Porque, gente, obviamente os caras não vão aguentar, gente. Não vai aguentar. E nós temos peças para ir em Olímpia, né? Vai ser lá no Paraguai. Nós temos peças, cara, para substituir. Exemplo, eu não iria com o PH, colocaria o Puma. Na esquerda, eu pouparia o Cuiabano, que tá cansado, colocaria o Piton, que é um ótimo jogador, o Paulinho, pra testar, tá? A zaga, deixaria a zaga, que às vezes é o que corre menos, entre aspas, né? Ou colocaria o próprio Saldiva, o Lucas Freitas, dá muita moral ali. A gente jogou com o time quase reserva contra o Olímpia e jogou bem, e ganhou, né? Volante, eu poupava Jair, pra Jair não jogar 90 minutos. Gente, nós temos que focar no Brasileirão e Copa do Brasil. Tá? No meio de campo, Facundes parece que já pode estar regularizado até terça-feira. Os reforços do Vasco. Já colocaria ele ali no meio e colocaria Barros, gente. Pouparia Thiago Mendes e pouparia já o Jair, cara. No meio de campo ali, eu já colocaria no ataque. Pouparia quem? O Watson, cara. O Watson foi o seguinte, o Watson fez um bom jogo no primeiro tempo, marcando, se movimentando, mas no segundo me deu um estresse com o Watson. DVD ninguém fala, né? Eu entraria nesse jogo com o Spinelli. Tá bom? O Spinelli entrou, mas entrou mal. Pois é, galera, mas o Spinelli entrou faltando 15 minutos pra acabar a partida, né, cara? Todo mundo já morto, o meio de campo já não produzia. Foi visto, foi nítido, cara, que o Vasco já tava morto ali quando chegou nos 80, 75 minutos, e é normal. O time fez 3 jogos em menos de 15 dias. E aí nós temos o Bahia que tava 10 dias descansado, e ainda o Vasco foi superior do que o Bahia, né? Então ele tava com o Spinelli, já colocaria o que entrou no segundo tempo, cara, o Enestrosa. Tem gente que achou mal. Pô, achei que ele criou, foi pra cima, deu uns bons dribles ali. Mas é aquilo, gente. Tem que ter mais paciência. O cara é um ativo do time,
foi caro e aí a gente tem que ter paciência. Já entraria com ele. A minha formação para esse jogo contra o Olímpia seria, ó, eu colocaria o Saldívia, tá? Saldívia e o Robert Renan, via com o Piton, colocaria Piton e o Puma, tá? O Pumita. De volante eu vinha com Barros e já com o Facundo se ele viesse, ou Henrique, tá? O volante do Vasco. Já vinha com o Nulo, gente, já vinha com o Nulo, Spinelli e lá. Gente, a gente tem time pra botar um reservinha ali, um misto pra poder jogar e descansar as peças principais pra que não venha ficar se matando no próximo jogo do Brasileirão, que é contra o Inter, gente, que jogou muito bem contra o Palmeiras, tá? Então, no jogo de hoje, no fim de jogo de hoje, nós estamos aqui, ó. Ok? Nós estamos em 18º colocado com 22. Se a gente vencer o Inter já semana que vem, é o Inter ou é o Santos, galera? Dentro de casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem o Vasco vai pegar. Eu acredito que é o Inter, né? É o Santos no São Januário dentro de casa. Então, se a gente ganhar do Santos, aqui é um confronto direto, tá? Vasco e Santos. Se o Vasco ganhar, a gente tem que torcer aqui, ó, ou pro Grêmio, ou pro Mirassol, ou pro Internacional tropeçar. Um desses três aqui vai tropeçar. Então, a gente precisa fazer o nosso papel jogando simplesmente em casa. E aí depois, galera, temos adversários difíceis, né? Palmeiras, que ó, não tá jogando nada, tá? Não tá jogando absolutamente nada. Não jogou nada hoje. E aí vem o Cruzeiro, que é em casa. Outro clássico contra o Fluminense. E Grêmio, gente, jogo direto. Então é basicamente isso. Falando um pouco sobre o jogo. O primeiro tempo foi um bom jogo do Vasco. Onde o Vasco dominou praticamente o meio de campo. Teve umas faltas ali que o juiz foi meio covarde, né? Meio fraco. Deixou a desejar. Então, volta ao segundo tempo. O Vasco não sofreu nem o primeiro, nem o segundo, tá? Então, o Vasco tá de parabéns. Destaque pra mim, gente. Não teve destaque pra mim. Foi o Thiago Mendes, cara. Novamente o Jair. Aliás, o time todo foi bom, gente. O PH jogou bem. O que me deu mais estresse hoje foi o DVD, tá? Então, a minha nota. Léo Jardim não foi muito ameaçado, vou dar um 7, porque não foi muito ameaçado. PH, vou dar um 8. Robert Renan, 8. Cuesta, que jogou muito bem, saiu no primeiro tempo, 8. Cuiabano tentou, finalizou, foi pra cima, vou dar um 8,5. Volante ali, o Thiago Mendes, vou dar um 9. Jair, vou dar um 8,5 também. Os meias ali de campo do Vasco, que foi o ataque, vamos mandar ataque. Brenner, vou dar um 7 pro Brenner. Tá? DVD, vou dar 4 pro DVD. O Adson, vou dar um 6. Eu acho que faltou a desejar, tá, gente? Deixa eu ver aqui quem foi o outro que eu acabei esquecendo, gente. Foi o Thiago Mendes, eu já falei, o Adson e o DVD, gente. Jair Tietê, vou dar um 7,5. Tá jogando bem, não tá comprometendo, prejudicando o time. Então, gente, essa é a minha análise. O Vasco tem que ir com reserva contra o Olímpia. Eu quero saber de você, o que é que você acha.